vida, na nossa história, né? Por mais que o reverendo Laci tenha sido convidado lá e aqui, né, para pregar, meu nome é Lucas e nós estamos aqui para juntos compartilharmos daquilo que o Senhor tem feito. Gostaria de convidá-lo a abrir, né, a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós estamos trabalhando uma série chamada Lavanderia, né? E que temas delicados que têm sido tratados, né? As dificuldades, as discussões, as angústias do casamento, uma paternidade invisível e também manchas difíceis de serem tiradas, serem tratadas na área da sexualidade. Então, muitos são os motivos que talvez nos tragam aqui, né? Eu creio que todos nós temos várias roupas, né? E não tem jeito. Uma hora a gente precisa parar, tirar um tempo para lavar essas situações. E eu não sei se você já teve essa oportunidade, né? Enquanto eu estava morando fora, a nossa lavanderia era comum. Então, primeiro assim, né? A primeira coisa que você espera é que quando você vai lavar roupa não tenha ninguém, né, naquele momento. E a segunda coisa, que era um problema que era bem particular meu, né, porque eu que ia lavar as roupas e tal, é a forma como você estende a roupa. Né, porque você imagina, outras pessoas vão estar circulando naquele espaço e aquela meia, né, que está meio delicada, já, né, que você gosta muito, que você ama, mas já o dedão já está saindo, né, o calcanhar já está aberto, você não quer que todo mundo saiba. Né, não preciso falar das roupas íntimas, né, e etc. Né? Aquela blusa que tem uma estampa ridícula, uma mensagem que você sente até vergonha, mas que você gosta de usar para dormir, né? Que você usa na sua intimidade, as pessoas vão estar ali. Né? Eu não sei vocês, mas acho que ninguém estende a roupa no meio da sala, né? E chama as pessoas, vamos fazer um jantar, alguma coisa. Olha que bonita aqui. Né? Todas as minhas roupas, toda a minha intimidade, tem uma dimensão de intimidade naquilo que nós fazemos. Então, eu não sei se a gente está vivendo uma fase ou se isso sempre foi presente nas nossas relações humanas, mas nós temos certa curiosidade pela intimidade das pessoas, né? Olhar aquelas coisas que talvez não seja aberto para todo mundo. Se nós olharmos, né, talvez o maior, um dos maiores reality shows aqui do Brasil, aquela ideia, né, Big Brother, é você poder enxergar o que as pessoas estão fazendo, as tramas, o que está acontecendo dentro de uma casa, sei lá quantas dezenas de câmeras, todas mostrando, né, o que as pessoas estão fazendo. Só que a gente vê que as pessoas são cada vez mais preparadas, né, cada vez mais dispostas para estarem naquela situação. Mesma coisa a rede social. Dá para nós uma falsa relação, uma falsa dimensão de intimidade. A gente olha, sei lá, segue alguma pessoa famosa, aí você vê a pessoa tirar uma foto ali na casa dela, né? Você fala, meu, olha que casa maravilhosa, né? Aí você olha para a sua casa e fala, tem que passar pano, tem que varrer, está sujo, meu marido não me ajuda, né? Meu filho, acabei de passar pano, comeu, sujou a casa inteira. Não que isso seja realidade na minha casa, né? Que é hermeticamente limpa a todo momento, né? Mas a gente sempre tem essa dimensão, né? A pessoa posta uma story, alguma coisa, e fala assim, nossa, olha só, o cara está lá, né, no quarto dele, na casa dele. Então a gente tem esse desejo de curiosidade, de intimidade. Mas quando que a gente pode realmente tratar, ou de que maneira a gente pode expor aquelas peças de roupas, né? Ou aquelas coisas que a gente guarda lá no fundo da gaveta? Aquela coisa que a gente não gostaria, ou que a gente não gosta, que ninguém saiba. Aquilo que a gente odeia, que as pessoas tenham contato, que as pessoas vejam. Muitas coisas que muitas vezes nem nós assumimos. A gente sabe que esse é um problema, que essa é uma dificuldade, mas a gente gosta de colocar lá no porão, lá no fundo, onde ninguém mais vê. Você não gosta de mostrar, você não gosta de falar. O nosso desejo é que essas dificuldades desapareçam. Como que você lida com os seus problemas? Como que você lida com as dificuldades, com coisas que talvez você tenha que lidar e muitas vezes você não está preparado para isso? Muitas vezes a minha escolha eu durmo, né? Então assim, a minha noção é, ó, vou pegar, tentar descansar, né, quando isso é possível, e o meu desejo real é que amanhã, quando eu acorde, aquele problema desapareça, né?
não tenha mais nada. Então, a Jéssica às vezes sofre com isso, né? Porque tem coisas que a gente precisa conversar, precisa lidar. Não, mas daqui a pouco, mais para frente, a gente fala disso, né? E parece que, enquanto você não tem aquele deadline, aquele prazo, aquela hora, fala assim, ó, ou a gente senta agora e conversa, ou não vai rolar, né? Esse problema está ficando muito grande, né? O varal já está na sala e a gente precisa lidar. A grande realidade, pessoal, é que, independente das dores, dos conflitos, dos problemas que ninguém mais vê, Jesus vê aquilo que ninguém vê. Muitas vezes a religião não vê, né? A Igreja Presbiteriana do Parque talvez não saiba ou nunca vai saber, seus amigos íntimos talvez não vejam, não saibam, a sua família, né? Seu ciclo próximo, mais próximo, talvez não veja e não saiba, mas Jesus vê aquilo que ninguém mais vê, aquilo que você não quer mostrar para ninguém, aquela mancha, né, que você já tentou de todas as maneiras trabalhar, de todas as formas lidar, e você fala, não, isso não tem jeito, eu preciso esconder, eu preciso guardar. Jesus vê o que ninguém mais vê, aquele pecado íntimo que você gosta de cultivar, aquela pessoa que você já abriu mão de perdoar. Você fala, olha, eu não quero nem olhar mais para a cara dela. Não, Jesus me perdoou, mas aquela pessoa jamais. Eu prefiro não lidar, eu prefiro não entender. Jesus vê aquilo que ninguém mais vê. E, meus irmãos, a boa notícia é que Jesus está aqui essa manhã. E nós nos encontrarmos com aquele que vê aquilo que ninguém mais vê, é uma grande oportunidade para nós, de aprendizado, de maturidade, de liberdade, de retirar aquela carga que só Ele pode retirar. Às vezes a gente tem a expectativa de nos encontrarmos aqui, isso é ótimo, né? Compartilharmos com as pessoas, vermos pessoas que a gente quer estar junto, estar próximo, mas nem sempre esse encontro é algo que transforma a nossa vida, né? Jesus é aquele que pode transformar a nossa vida e a nossa história, porque Ele vê o que ninguém mais vê. E não para te humilhar, não para te excluir, muito pelo contrário, para ajudar a limpar, transformar e realizar uma nova etapa, uma nova fase da nossa vida. Vamos ler juntos, irmãos? Evangelho de João, no capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam, não, só se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. E eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é boa, perfeita, eficaz. Nós estamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Nós já louvamos, nos alegramos, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem feito. Celebramos, ó Pai, a participação comunitária, Deus, em tantos projetos, em tantas coisas boas. Homenageamos, ó Deus, as mulheres, mães entre nós, ó Pai. E nos alegramos, porque o Senhor é bom, tem derramado a Tua graça sobre nós. Pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, nos ilumine, ó Pai, através dessa palavra, nós possamos lembrar, ó Pai, quem o Senhor é,
e porque nós estamos aqui juntos, Senhor, como comunidade, para transformarmos, ó Pai, a nossa realidade a partir do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma frase do Rubem Alves: não basta ser cego para ver. O ato de ver não é coisa natural. O ato de ver precisa ser aprendido. Não basta ser cego, não basta não ser cego para ver. O ato de ver não é coisa natural. O ato de ver precisa ser aprendido. Meus irmãos, nós vemos muitas coisas, né? Nós somos talvez a geração da informação, né? Excesso de muitas informações e enxergar, perceber, ver poucas coisas. Agora a gente está nessa fase, né? Quando vocês viram a última vez, era só o tubezinho, agora está esse molecão aqui, né? Então, a gente precisa ver, né? Nós olhamos muitas coisas, muitas informações que muitas vezes nos passam de maneira superficial, né? E as pessoas perguntam, normalmente, né, naturalmente, e aí, tudo bem com você? As pessoas, obviamente, você não vai pegar e dispensar, né, nas pessoas todas as dores, todas as suas angústias, todas as suas dificuldades. O que acontece normalmente, naturalmente, amor, é que... Vamos lá, calma. Daqui a pouquinho ele acostuma aqui. Senta aqui com o papai, então. Aqui com o papai. Pega uma cadeirinha lá e senta aqui comigo. Pronto. Então, Dad. Então, nem sempre é tão... Olha como sofre, né? Esse sofrimento é verdadeiro, né? Daqui a pouco não vai querer saber mais do papai, então fica um pouquinho aqui. Então, normalmente a gente tem essas relações, essas situações superficiais, né? As pessoas perguntam, tá tudo certo? Dad's here. Quer usar o microfone também? Vamos com calma, né? Daqui a pouquinho. Tá, né? Que é a bateria. Sua mãe vai sentar lá com você na bateria daqui a pouco. Então, a gente precisa, né, de alguma maneira, desenvolver essas relações mais do que superficiais, né? A gente está sempre pronto para dar essa resposta protocolar. Só que a disposição, né, a dimensão de fazer justamente o contrário, não está sempre disposto a nós, né? Mas Jesus vê o que ninguém mais vê. Isso não é uma força de expressão só, né? Ele é o próprio Deus, ele é a presença de Deus perfeita entre nós. Pode ir lá, vai lá, Dad's here. Ele é a própria presença de Deus entre nós. E o primeiro ponto, ou aquilo que faz a grande diferença, é que Jesus nos vê na miséria de quem nós somos. Jesus nos vê na realidade, né, com as piores roupas, com a roupa suja, fedida, com as piores peças de roupas que nós temos. Jesus nos vê na miséria de quem nós somos. Isso pode parecer óbvio, meus irmãos, só que nem sempre a gente tem dimensão dessas questões. Muitas vezes, para que a gente possa lavar a nossa alma, né, ou parecer uma pessoa mais apresentável, a gente escolhe novos salvadores. Né? Às vezes é o nosso trabalho, né, a nossa dinâmica de como nós nos apresentamos, né? Às vezes essa própria porção da família ou do casamento, né? Você ter uma pessoa que todo dia vai te elogiar, vai falar, nossa, olha como você é fantástico, né? Você mudou minha vida, você transformou minha história. Às vezes a gente tem essa expectativa dos filhos, né? Nós criamos filhos para nos amar cada vez mais e, de certa forma, suprir as nossas carências, né? Então, aquela coisa de cumprir os sonhos que nós não conseguimos cumprir, né? E você derrama todo aquele empenho, toda aquela coisa para que o seu filho, para que a sua filha, né, de alguma maneira, supra as suas necessidades, né? Os salvadores da nossa alma. Às vezes, né, a gente coloca na pessoa de uma figura religiosa,
né? O meu pastor, o que o meu pastor fala, eu faço, né? Que o meu pastor é fantástico, né? Ele estuda, ele faz, ele estava comigo nos dias difíceis, está comigo nos dias fáceis. O que essa pessoa falar, está falado. Né? Essas figuras, às vezes, uma ideologia, um pensamento político. Né? Tem gente que literalmente dá a vida, né? E tenta convencer, e sai de casa, vai para a manifestação, faz aquilo. A realidade da sua existência, ela parece tão miserável, tão desfalecida, que você fala assim, não, mas tem algo, né? Eu faço parte de algo maior do que eu, né? Um movimento que, de certa forma, traz sentido para aquilo que eu sou. Meus irmãos, Jesus nos vê na miséria de quem nós somos. E olha que interessante, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Se nós olharmos o capítulo anterior, Jesus está no templo. Jesus está no lugar onde as pessoas deveriam ser vistas. Jesus está no lugar que era tido como a casa de Deus, casa de oração para todos os povos, onde as pessoas vinham, né, para se purificar, para fazer os seus ritos e saírem dali lavadas, transformadas, purificadas, seus pecados fossem ali deixados, perdoados. Mas olha que interessante, não é ali que Jesus vê. Não é no templo, não é diante do sistema religioso, não é diante de uma sociedade, né, que muitas vezes deveria, né, esse sistema que deveria integrar essas pessoas que ninguém mais quer ver, que ninguém mais quer olhar, né, quando nós realmente somos despidos, né, como o reverendo Assi usou no último domingo, uma transparência de alma, quando a gente pode ser quem nós realmente somos, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser afastado. Jesus vê o que ninguém mais vê. Meus irmãos, ser cego hoje, com certeza não é algo simples. Eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas de baixa visão ou totalmente cegas, e é algo extremamente complexo até os dias de hoje. Você consegue imaginar o que era isso nos tempos de Jesus? É uma exclusão completa desse sistema social. Um cego, ele não aprenderia a profissão do pai. Nós sabemos que os filhos, naquele período, tinham também essa função de ajudar, de alguma maneira, sustentar, né, continuar o legado dos pais. E uma criança cega não aprendia a profissão dos pais. Ela não tinha nenhum tipo de educação formal. Ela não podia frequentar nenhum tipo de escola rabínica ou coisa parecida. Ela, pelo fato de ser cega, né, ela não poderia ter nem contato físico com outras pessoas, porque isso iria atrapalhar, né, a relação de purificação dessas pessoas. Então, era uma pessoa até dentro do próprio contexto familiar, uma pessoa que precisava lidar desde o início com rejeição, com afastamento. A coisa é tão séria que todo o Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, nós temos relatos maravilhosos, né? Ressurreição de pessoas, vitórias de gigantes, mar abrindo, grandes milagres e tal. Não existe em nenhuma página do Antigo Testamento o relato da cura de um cego. Porque essas pessoas era como se realmente não existisse, né? Era um problema que ninguém queria lidar. E Jesus não lida com esse problema dentro do templo. Jesus vê o que mais ninguém vê. Jesus vê na miséria de quem nós somos. Se nós olharmos os discípulos, eles enxergam aquele homem, né? Porque quando eles passam, seus discípulos lhe perguntam, a primeira coisa, né? Mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais? A relação daquilo que se estabelece é algo muito mais profundo. Jesus enxerga a miséria, naquela situação, no caos da sociedade. Jesus enxerga o que mais ninguém vê. Ele nos enxerga na miséria de quem nós somos. Os Arrais tem uma música, né, que trata e fala, uma dessas frases que trata dessa passagem fala: no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez, porque Ele enxerga o que vejo no escuro,
o que eu escondo no mundo do meu coração. Meus irmãos, Jesus enxerga o que esse homem esconde do mundo, as suas misérias que mais poderiam estar ali expostas. Jesus vê o que mais ninguém vê. E não é diferente na minha e na sua vida. Aquilo que talvez você queira, né, deixar no mais profundo, no oculto do seu coração, né, o que você esconde do mundo. O que você teria realmente receio, medo de que as pessoas tivessem contato com aquilo. Às vezes você pode até me falar, Lucas, mas na realidade eu não sou tão pecador assim, né? A minha vida não é tão problemática, aquilo que eu escondo não é tão sujo assim. Tem gente que é muito pior, né? Tem cara que, né, como a gente falou semana passada, tem uma sexualidade totalmente depravada. Tem mulher que nem se fala, né? Fala mal de uma, fala mal da outra, ninguém mais quer ser amiga dela por causa disso. Meus irmãos, a nossa tendência é sempre enxergar o outro. Quantas vezes nós queremos realmente nos enxergar? O que você esconde realmente do mundo? Você pode ter até essa concepção, né? Olha, eu estou indo bem, eu não sou tão pecador assim. A realidade é que é sim. Você é pecador, você é muito pecador. Não porque eu enxergo o pecado em você, porque a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós não temos nada. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Até que Jesus nos enxergou, Ele nos viu e nos trouxe vida, transformação. Meus irmãos, Ele nos enxerga na miséria de quem nós somos. Sabe aquele segredo que você não quer falar para ninguém? Jesus já ouviu. E está tudo bem. Ele não enxerga na miséria de quem nós somos para nos humilhar ainda mais, para botar um peso maior nas nossas costas. Ele já ouviu e está tudo bem. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. E para Ele está tudo ótimo. Porque Ele nos enxerga na pior roupa. Aquela roupa que nem na máquina mais você quer colocar. Aquela que eu falei, você já colocou lá debaixo do armário, já está podre, né, fedendo. Se você se colocasse com essa roupa aqui, ninguém ia querer ficar do seu lado. Aquela roupa que você tem vergonha de sair, de usar, Jesus te vê com essas vestes. E Ele está ali, lado a lado com você. Ele enxerga o que ninguém mais vê. E Ele enxerga primeiro, na miséria de quem nós somos. Segundo, Jesus nos enxerga, meus irmãos, na miséria de quem nós somos, mas é Ele quem corrige os nossos conceitos equivocados de quem Deus é. Porque ia ser muita sacanagem, né? Se Jesus te enxergasse na miséria de quem você é, e como eu falei, viesse para jogar tudo isso na sua cara. Você pensa isso? Você sente isso daquela pessoa? Então, sai do meu lado. Não quero ter parte contigo. Não. Meu brother, você não vai ser. Ia ser um peso, uma carga ainda mais, muito maior. Jesus não nos enxerga na miséria de quem nós somos para colocar um peso maior nas nossas costas. Pelo contrário, Ele nos enxerga na miséria de quem nós somos para corrigir as nossas concepções equivocadas de quem Deus é. Olha a passagem, olha o que os discípulos perguntam. Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Meus irmãos, nesse período, chamar assim, né, teológico, histórico, a gente tinha algumas escolas rabínicas que tentavam, né, de alguma maneira, explicar o imponderável e certas questões da vida a partir da leitura bíblica, né, principalmente do Antigo Testamento, que nós ainda não tínhamos o Novo Testamento. Então, uma das possibilidades, né, uma da vertente, dizia que quando a pessoa nascia ou tinha um pecado, uma situação, por exemplo, paralisia, uma doença limitante, cegueira ou qualquer coisa parecida, o pessoal fala assim, olha, os seus pais pecaram, né, e por isso a criança sofre essas consequências. É uma ideia meio de maldição hereditária, né, ou qualquer coisa parecida. A segunda vertente
né, dizia pelo contrário, né, o próprio filho pecou, né, o próprio filho pecador, né, pecou no ventre da sua mãe. Então, essa coisinha maravilhosa aqui já é cheia de pecado. Então, o que Jesus fala? Vertente 1, os pais pecaram, né, e por isso ele tem essa maldição nele. Né? Vertente 2, a criança pecou dentro do seu ventre e tal. Jesus não coloca nem um pé, nem no outro. Né? Jesus ele corrige as nossas concepções equivocadas de quem Deus é. Então, nem ele pecou no ventre, né? Nem seus pais pecaram. Isso acontece, né? Isso aconteceu para que a obra de Deus seja manifestada na vida desse homem, na vida de todo mundo que está ali no entorno. Meus irmãos, tem coisas que doem, tem coisas que machucam, né? Tem sujeiras da nossa alma que nós não temos liberdade, né? Nós não temos a disposição de lidar. Coisas que são pesadas, que a gente precisa de anos de preparação, desenvolvimento, né? Caminhada com Cristo, maturidade pessoal e maturidade também muitas vezes da comunidade, para que nós possamos lidar de maneira correta, né? Para que a gente possa entender. Então Jesus disse, nem seus pais, nem ele pecou. Tem uma frase do N.T. Wright: parece que o caos e o sofrimento desse mundo são uma matéria-prima com a qual o Deus amoroso, justo e sábio está fazendo a sua nova criação. O caos e o sofrimento desse mundo são a matéria-prima com a qual esse Deus, que é amoroso, justo e sábio, está construindo, está moldando a sua nova criação. Meus irmãos, quando a gente encontra com alguém, né, que tem talvez esses pecados que sejam até mais visíveis, né, alguém lutando com as drogas, alguém com uma enfermidade emocional, né, alguém que não consegue lidar com a depressão, com uma série de outras coisas, alguém que talvez, né, esteja passando por um luto, divórcio, a perda de uma pessoa, a perda de um sonho, a perda de um objetivo, pessoas que estão lidando com essas coisas, nós precisamos olhar para essas pessoas com esse olhar parecido com Jesus. Nós precisamos ver, nós precisamos enxergar. Por que essas coisas acontecem? Ah, não, mas aconteceu isso porque olha a vida que essa pessoa leva, né? Ah, a pessoa deu brecha, né? Fez isso, fez aquilo. Não, meus irmãos, o peso não está nela, né? E nem está... Lógico, nossas ações têm consequências, mas, meus irmãos, nós vivemos numa estrutura pecaminosa. É no pecado, o pecado ele não é só aquilo que eu faço ou deixo de fazer moralmente. O pecado é uma estrutura caótica, que desorganiza a ordem do Senhor. É dentro dessa estrutura que nós vivemos. Então, nem tudo tem esse porquê, essa resposta clara. Né? E quantas vezes nós choramos, sofremos, nos debruçamos, né? Por quê? Por que eu? Por que minha família? Né? Por que essa situação? Às vezes nós temos um conceito equivocado, teológico, de maldição hereditária. Né? Então, porque a minha família fez isso, eu sofro as consequências daquilo. Lógico, dentro de um contexto caótico, né, é muito mais difícil, muitas vezes, de nós nos libertarmos de algumas coisas. Mas é nesse caos que Jesus atua. É dessa forma que o Senhor faz, para que a gente possa ver, realizar a obra daquele que me enviou. Aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. É assim que o Senhor atua, no caos da história. Então, Jesus, ele nos enxerga na miséria de quem nós somos, não para colocar uma carga maior em nós, mas que a gente possa conhecer e reconhecer quem é o Deus presente. Quem é o nosso Deus que continua e atua, especialista em atuar no caos da história. Então eu sei que muitas vezes o que nós vivemos é complicado, né? Porque meu pai, porque minha mãe, você não conhece, né? Meus pais, você não conhece meu tio,
você não conhece meus irmãos, a coisa é difícil e realmente é difícil. Eu não quero aqui minimizar e, como eu falei, né, expor, né, ou de alguma maneira mitigar a dor de ninguém. A dor, é difícil, é complicado, mas o Senhor continua a trabalhar e atuar para que a gente possa reconhecer esse Deus amoroso, sábio e justo, que continua atuando no caos, em meio ao caos, para que a gente possa reconhecê-lo. Meus irmãos, Jesus também nos vê para que Ele possa, né, de alguma maneira, nos curar das nossas limitações. É Ele que lava, é Ele que limpa, é Ele que transforma o caos da nossa história. Então, a partir do momento que Jesus fala isso, Jesus tem uma atitude meio estranha, né? Jesus cospe no chão, faz uma lama, põe nos olhos daquele homem e fala assim, olha, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Então, aquele homem vai, segue as palavras de Jesus e a gente tem depois o relato miraculoso. Meus irmãos, às vezes a pergunta que nós fazemos é, por que Jesus fez isso? Né? Então, por que ele cuspiu no chão? Em outros momentos ele só falou, né, vai, a tua fé te salvou e as coisas acontecem. Por que ele age dessa forma? Meus irmãos, a ideia é que não tem um porquê. Né? Como Jesus faz, eu não sei. De que maneira que ele vai atuar na minha e na sua vida, eu não tenho certeza. Ele atua de maneira específica para cada um de nós. Então, como Jesus vai te curar, ou como que vai se estabelecer esse processo de cura, de transformação na sua vida e na sua história, eu não sei. Mas a grande realidade é que é Cristo, é Ele quem pode te curar da sua limitação. É Ele, é o encontro real com o Pai que pode, de alguma maneira, transformar a sua realidade. Nem sempre vai ser simples, meus irmãos. Vocês conseguem imaginar para um cego sair de onde ele estava e seguir para um tanque de Siloé? Eu não sei qual era o caminho, qual era a distância. Como eu falei, ali não tem ninguém auxiliando. Jesus não fala assim, olha, peguem ele, levem até o tanque. Né? Então, talvez não seja a igreja que vai, de alguma maneira, curar a sua dor, né, a sua dificuldade. Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar. Né? O pastor, muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Não, que eu preciso do pastor aqui comigo. Eu vou tomar tal decisão, tem que passar pelo pastor, eu preciso da bênção, eu preciso daquilo e tal. Por quê? Como se essas pessoas, né, ou esse contexto comunitário, blindasse a nossa possibilidade de falhar. Meus irmãos, nós falhamos. Nós vamos continuar tendo dificuldade, né? Nós vamos continuar tendo limitação. Por quê? Não é esse sistema, não é essa relação. É Cristo, meus irmãos. É quem Cristo é, que cura as nossas dificuldades, que cura as nossas limitações. Como eu falei, deve ter sido muito complicado. Não sei se ele foi perguntando, se ele foi tateando, né? De que maneira ele chegou no tanque. Mas ele chega em Siloé. Cristo, meus irmãos, Deus entre nós, está aqui, diante de nós, né? Estabelecendo essas relações para que nós possamos viver uma vida, né, nesse processo, nessa relação de cura. Não é o que Jesus faz, não é aquilo que Jesus pode proporcionar para você, é quem Ele é, que transforma, que dilui, né, que acaba com as nossas dores e com as nossas limitações. Como, onde, de que maneira, né, até que data Ele vai fazer isso? Nós não sabemos, meus irmãos. É um mistério dessa relação, né? Esse homem, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do seu processo, ele sabe da sua dificuldade, ele sabe da sua disposição de caminhar em fé. É isso que esse homem faz, né? Ele poderia muito bem ter falado, para com isso, né? Jesus em nenhum momento, olha que interessante, meus irmãos, a construção do texto. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra e saliva e aplicou aos olhos do homem. Vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que interessante, versículo 6, versículo 7. Em nenhum momento Jesus fala assim, olha, vai no tanque de Siloé e você vai ser curado. Faça isso que você vai obter a sua bênção, ou coisa parecida. Não, meus irmãos. Jesus convida aquele homem a uma caminhada de fé.
Não uma caminhada de resultado, não uma caminhada de expectativa. Olha, vem aqui para a igreja do parque, se sua conta está no vermelho, pode ficar tranquilo, né? Nosso pastor é um homem do business, grande empresário, a gente vai salvar a sua conta. Não. Né? Se você tem problema emocional, né? Se você está arrumando ali, quero arrumar ali, né, a minha costela e tal, venha para a igreja presbiteriana do parque. Às vezes a gente vê a comunidade como se fosse isso. Não, meus irmãos. Comunidade é um caminho de fé. Né? Jesus nos convida para isso, para nós conhecermos e reconhecermos quem Ele é. Por quê? Porque Ele já conhece quem nós somos. E a transformação, a mudança se dá enquanto nós estamos dispostos a caminhar. Eu acho fantástico esse texto, né? Todo mundo perguntando, esse é o mendigo? Né? Esse é aquele cara? Né? O que aconteceu? Não, imagina, os caras só aparecem com ele. E ele falando, não, sou eu mesmo. Como que foram abertos os seus olhos? Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Em nenhum momento a gente fala essa troca de cura, né, ou coisa parecida. E lhe perguntaram, onde está esse homem? Eu não sei. Né? Jesus está aí. E eu acho fantástico essa relação, porque esse é o convite da nossa vida, meus irmãos. Eu não tive ainda, alcancei, né, todas as curas, todas as debilidades da minha história. Mas eu estou nessa caminhada de fé. Né, sabendo que, independente, né, do processo, que às vezes é estranho, né, você imagina uma pessoa cega, alguém chega e joga lama no seu olho e fala, ó, vai lá e se lava. Esse homem não poderia se lavar no templo, né, ele não poderia se lavar em vários outros lugares, que eram lugares rituais. Esse homem conhece Jesus a partir de quem Ele é. Jesus é o próprio Deus entre nós, Ele vê o que ninguém mais vê, mas mais do que isso, meus irmãos, é nosso último ponto. Jesus nos convida a participarmos das obras do Pai. Jesus nos convida a participarmos das obras do Pai. Olha que interessante, né? Como eu falei, eu não tenho, né? Se eu tivesse oportunidade de colocar aqui, né, o meu varal de roupas sujas, tem várias que eu gostaria de esconder. Né, muitas coisas, talvez, se você tivesse caminhado comigo essa semana, você ia falar, domingo eu não vou aparecer na igreja, não. Aquele Lucas lá, o Laci, é bem melhor que ele. Né? Sem dúvidas. E ele não é digno, né, de estar na frente da igreja, de estar em cima do púlpito e tantas outras coisas. Então, às vezes a gente se pergunta, eu tenho vários amigos, eu não sei se você já se deparou com uma pessoa, você fala assim, acho muito legal a vida religiosa que você leva, né, acho muito legal a igreja que você participa, só que eu não estou pronto ainda. Né, eu preciso arrumar meu casamento, eu preciso arrumar, né, a minha vida, para aí sim começar, né, ter um encontro com Jesus, coisa parecida. Não, meus irmãos. Jesus nos convida a participarmos da obra do Pai. Olha que coisa linda como João escreve. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto é dia, meus irmãos. Jesus está falando, enquanto é dia, olha que lindo. Preciso realizar a obra daquele que me enviou? Não. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Num primeiro momento, é sobre Cristo. Ele que faz, Ele que age. Mas nós, né, que conhecemos Cristo, que caminhamos com Ele, que mesmo com a nossa vida limitada, com a nossa capacidade limitada de nos relacionarmos, de entendermos, de conhecermos quem é o Pai, Ele nos convida a realizarmos a obra do Pai. Nós somos chamados de cristãos, meus irmãos, pequenos cristos, somos parecidos com Cristo, né? Tentamos usar as mesmas roupas que Ele usa, né? Falar da forma que Ele fala. Enquanto nós estamos no mundo, nós devemos enxergar, olhar as pessoas da forma como Cristo olha. Então, se as pessoas, né, rotulam, esse é um mendigo,
Esse é aquele que vivia a vida, né, totalmente depravada. Essa pessoa que fazia isso, vai casar agora? Quer mudar de vida? Né? Esse cara que era um usuário, que era não sei o que lá, agora é crente, é cristão. Meus irmãos, nós não devemos enxergar as pessoas dessa forma, nós devemos enxergar as pessoas como Cristo enxerga. Esse é um discípulo em potencial. Ele não é bom para entrar no templo? Para mim não tem problema. É com esses caras que eu quero lidar. É com essas pessoas, né, que eu quero lavar as roupas, dar novas vestes, né, revesti-los, como o próprio Paulo usa, né? Nós precisamos nos revestir. As nossas obras, né, a nossa declaração batismal, filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero dar uma nova vida, uma nova filiação, é para isso que eu estou aqui. Né? Então, Jesus poderia muito bem ter assumido essa responsa. Né? Eu faço, pode olhar, né, o grande milagre que eu vou fazer. A gente nem sabe se os discípulos enxergaram, né, ouviram que aquele homem enxergou, porque depois a gente vai ter um bate-papo, né, entre os fariseus, aquele homem, Jesus, aquele homem e tal, mas o impacto daquilo que Deus faz na vida das pessoas tem uma consequência muito maior no entorno dela. Meus irmãos, Jesus nos enxerga na miséria de quem nós somos. É Ele quem corrige a nossa concepção de quem o Pai é, mas não para nós ficarmos ensimesmados, né? Muito pelo contrário, é para que a gente possa chegar igual esse homem, não vomitar teologia, né? E falar, minha igreja da teologia reformada, etc, etc, né? Olha como ele fala de Jesus. Quem que fez isso? Não sei. Né? O fato é que ele pediu para eu fazer, eu fiz e agora eu enxergo. Né? Então, como que isso se deu na minha vida? Como que isso se dá na nossa história, dia após dia? Não sei também. Né? Não é um grande compêndio de teologia reformada que vai transformar. Talvez ajude, né? E espero que ajude muito. Mas é Cristo, meus irmãos. Quem Cristo é que vai, de alguma maneira, transformar e mudar a nossa história. É tudo sobre Jesus. Nada passa desapercebido nos olhos do Pai. E Ele permite que a gente alinhe a nossa vontade, a nossa vida, a nossa história, aquilo que Ele faz todos os dias. Vamos orar mais uma vez? Gostaria de chamar o Ministério de Música, nessa manhã tão especial. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor enxerga aquilo que ninguém mais enxerga. As nossas roupas, ó Pai, mais debilitadas, aquelas que nós escondemos, guardamos, ó Pai, para que ninguém veja, ó Deus, no ridículo, ó Pai, na limitação, na vergonha, na humilhação, ó Deus, de quem nós somos. Quando nós temos que lidar com a nossa limitação, ó Pai, coisas que muitas vezes nós nem queremos lidar mais, coisas que nós já abrimos mão, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode, ó Pai, transformar a nossa ideia, ó Pai, transformar a nossa vida, ó Deus, transformar as nossas atitudes, porque o Senhor vê o que mais ninguém vê. Não para trazer mais culpa, ó Deus, o Senhor nos enxerga na nossa miséria, para que o Senhor possa nos apresentar uma concepção real de quem o Senhor é, de quem o Pai é, ó Deus. E mais do que isso, o Senhor pode, ó Deus, e nos convida, ó Pai, a participarmos da obra do Senhor, a obra daquele que nos enviou, ó Pai, para que nós possamos ser, ó Deus, as Tuas mãos, os Teus pés, a Tua voz, ó Pai, naqueles, ó Pai, que muitas vezes as pessoas veem, enxergam, mas não veem. Nós queremos ver, ó Deus, as pessoas como o Senhor vê, potenciais discípulos, ó Deus, pessoas, ó Pai, que carecem de Ti, pessoas, ó Pai, que como nós, ó Deus, precisam da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Que nós possamos, ó Pai, no mistério do caminhar, no mistério de fé, ó Deus, sermos, ó Pai, impactados por quem o Senhor é, e assim possamos, ó Pai, transformar a nossa vida, a nossa história, Deus, e daqueles que estão ao redor de nós, ó Pai. Faz em mim, Senhor, faz em nós e através de nós. Que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. No deserto,
segredos ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, um pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é muito mais, ó Pai, do que o Senhor nos oferece, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque até aquilo que o Senhor não oferece, o Senhor é, ó Deus. Obrigado porque quando nós temos expectativas equivocadas de quem é o Pai, até por causa da nossa miséria, por causa do nosso pecado, o Senhor nos corrige, ó Deus. Não, ó Pai, com uma soma teológica, ó Deus, o Senhor nos corrige no caminhar, na disposição de fé, na disposição de estar conosco, ó Pai, quando ninguém mais queria, ó Deus, na disposição de lidar, ó Pai, com o escuro do nosso coração, com o escuro da nossa alma, ó Pai, com coisas, ó Deus, que muitos não estariam dispostos a nem sequer olhar, ó Pai,
o Senhor nos enxerga, ó Deus, e mais do que isso, o Senhor caminha conosco, o Senhor nos convida, ó Pai, para realizarmos, ó Deus, a Tua obra, Pai, apesar da limitação de quem nós somos. Senhor, que nós possamos como igreja, ó Pai, sermos desafiados, ó Deus, a continuar a enxergar, ó Pai, a olhar o Senhor, ó Deus, na dificuldade, na debilidade de quem nós somos, ó Deus. Transforma, ó Pai, muda a nossa realidade, ó Deus, através do convívio, através, ó Deus, de estarmos presentes, ó Pai, em comunhão, e que o Senhor, ó Deus, nos dê humildade, ó Pai, para assim como Cristo, aprendermos, ó Deus, com o outro, ó Pai, perdoarmos, ó Deus, e participarmos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito na história, Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, ó Deus, do Teu Espírito, ó Pai, estejam conosco, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Meus irmãos, você foi abençoado para ser uma bênção durante a semana. Compartilhe conosco do momento de comunhão. Muito obrigado, queridos.